Olá pessoal, bom dia a todos. Vamos então dar início a um novo assunto, certo? Correspondente à introdução a sistemas distribuídos, que é justamente um dos assuntos, ou melhor, um dos dois assuntos dessa parte final dessa nossa disciplina, na segunda parte da segunda unidade. Então vamos lá iniciar um pouco a introdução a esse assunto, depois a gente vai então entender um pouco mais sobre alguns elementos importantes a respeito de sistemas distribuídos. Inicialmente, podemos então definir o que seria então um sistema distribuído. É aquele no qual os componentes de hardware ou software localizados em computadores interligados em rede comunicam-se e coordenam suas ações apenas enviando mensagens entre si, certo? Então veja que nós temos aí computadores, componentes de hardware e software conectados, que por sua vez estão então interligados através de uma rede de computadores e depois a gente vai entender um pouco qual o papel dessa rede para um sistema distribuído. E aí Leslie Lamport, um grande pesquisador, disse o seguinte: você sabe que tem um sistema distribuído quando a falha de um computador do qual você nunca ouviu falar faz com que você pare completamente de trabalhar, certo? Então, quando usar um sistema distribuído, também é utilizar de um recurso compartilhado, certo? Na qual, a partir do momento que esse recurso compartilhado ele está impossível de visualização, de utilização, então você vê a dependência um pouco grande de um sistema distribuído para a efetivação do seu fluxo de trabalho. E aí alguns motivos que a gente vai discutir pelos quais a existência e o motivo da construção de um sistema distribuído, certo? Entre tantos motivos, nós podemos então destacar alguns aí que estão distribuídos nesse slide, certo? Esses que estão aí disponíveis no slide são justamente relativos à relação custo-benefício, certo? Visto que é observado então boa relação custo-benefício diante da possibilidade de você utilizar de uma mesma arquitetura de hardware e software para compartilhar um recurso para um ou mais usuários, certo? A modularidade que é então relacionada ao desejo de compartilhar e comunicar informações e recursos entre diversos usuários, a expansibilidade que é então relacionada aos sistemas distribuídos, eles são capazes de crescimento incremental, certo? A partir do momento que você vai então disponibilizando mais recursos e tecnologias, acoplando a esse mesmo contexto, o sistema distribuído ele vai então crescendo e vai se capilarizando e possibilitando que mais usuários, mais acessos possam ser efetivados. Em relação à disponibilidade, certo? Nós temos então que os sistemas distribuídos têm então capacidade de replicação e redundância, certo? E depois a gente vai entender um pouco sobre essa questão de redundância em sistema distribuído. E alguns exemplos importantes de sistemas distribuídos são justamente os que estão aqui, que muitos de nós temos acesso, como por exemplo a rede de telefonia celular, Claro, TIM, Oi, enfim. Uma rede de computadores é uma fábrica que possui lá N programas que estão sendo acessados a partir de um servidor, a partir de um computador mestre, são acessados então através de uma fábrica por vários dispositivos computadores e alguns serviços na internet, como Netflix e Spotify, que são recursos de compartilhamento de dados, como por exemplo filmes
e músicas. Aí nós temos então a relação entre sistemas distribuídos e sistemas centralizados, que são justamente sistemas opostos. Em sistemas centralizados eu tenho, por exemplo, um único canal que dá acesso a vários usuários, e sistemas distribuídos eu tenho aí vários canais ou vários dispositivos que acessam o mesmo meio, certo? E esses dispositivos geram acessos diferentes. Em relação às desvantagens de usar então sistemas distribuídos, são relacionados então à segurança, ao comprometimento do tráfego de dados utilizado, visto a alta carga muitas vezes de demanda pelo mesmo sistema distribuído, por falhas de saturação na rede, a depender obviamente da tecnologia da rede implementada, da arquitetura da rede distribuída e da falta de software adequado, visto que um software para sistemas distribuídos, utilizado por várias pessoas, é um software um pouco complexo, então possui esse requisito de complexidade para o desenvolvimento de um software que seja adequado para prover os recursos de um sistema distribuído. Então, em relação, obviamente, aos sistemas distribuídos, a rede toda ela possui a aparência de ser um único sistema, certo? O sistema time sharing, provê então um mecanismo global de comunicação entre processos, e esse gerenciamento de processos é realizado então de forma homogênea, como também o sistema de arquivos utilizado para compartilhar os mesmos recursos e arquivos também é um sistema de arquivos considerado homogêneo. Aí vamos falar um pouco qual a diferença na implementação de um software para sistemas distribuídos, ou seja, quais seriam então os requisitos iniciais para a implementação de um sistema distribuído, um software para o sistema distribuído, relacionado então, por exemplo, ao compartilhamento de recursos, a questão de a efetiva utilização de componentes de hardware, como discos, impressoras, componentes de software, arquivos e bancos de dados, e alguns modelos básicos de arquitetura de redes, como por exemplo o modelo cliente-servidor e o modelo de implementação de software baseado em criação de objetos. Em relação à extensibilidade, certo? Nós temos então alguns requisitos relacionados a extensões de hardware, periféricos, memória e interface de comunicação, a extensões de software com funções de sistema operacional e protocolos de comunicação bem definidos, a utilização então de system calls, ou seja, de interfaces chaves públicas, certo? E a efetiva implementação de um mecanismo uniforme de comunicação entre processos. Já em relação à concorrência, certo? Implementar um software que garanta então a efetiva disponibilização e concorrência entre processos e acessos, em que mais de um processo em execução a cada instante, provendo então atividades separadas de usuários, independência de recursos e localização de processos servidores em computadores distintos, certo? Isso se dá, obviamente, essa concorrência em acesso concorrente a recursos compartilhados que requer o que chamamos de sincronização. Quando a gente fala, por exemplo, de Google Drive e Dropbox, que a gente tem lá arquivos compartilhados, por exemplo, no Google Drive a gente tem um recurso lá no Google Docs em que os arquivos eles podem ser editados de forma online. Então, esse sistema ele requer uma sincronização para que, se eu tenho 3 pessoas acessando, quando uma pessoa digita algo no documento lá no Google Docs e ele faz a atualização, é necessário que em tempo real, certo? Os outros usuários que estejam visualizando o documento estejam então acompanhando a efetiva atualização daquela página, daquele arquivo. Em relação à escalabilidade, relacionada então à quantidade de trabalho envolvido no processamento de qualquer requisição,
de acessão ao recurso compartilhado, independente do tamanho da rede, e é utilizado então algumas técnicas para implementação relacionadas à replicação, ao caching e a servidores múltiplos. Em relação a mecanismos de tolerância a falhas, certo? Nós temos o seguinte, que falhas de hardware e software, os programas então eles param ou produzem resultados errados em sistemas distribuídos, e as abordagens são justamente para efetivar então a recuperação por software, manter dados então permanentes sempre consistentes, e a redundância de hardware, em que banco de dados replicados em diversos servidores, com o objetivo de permitir uma confiabilidade maior nesse banco de dados. Aí temos aí algumas definições de transparência, certo? Como requisito de implementação do software para sistemas distribuídos, que é relacionado, por exemplo, à transparência de acesso, com operações de acesso a objetos de informação são idênticas para objetos locais e remotos. Transparência de localização, em que o acesso a um objeto ocorre sem que seja necessário o conhecimento de sua localização. A transparência de concorrência, em que processos operam concorrentemente usando objetos de informação comuns, sem interferência. A transparência de replicação, em que várias instâncias de um objeto de informação são usadas sem requerer o conhecimento das réplicas pelos usuários e aplicações. Já a transparência de falha a ocorrência então do mascaramento de falhas de hardware e software, e já a transparência de migração é relacionada então ao movimento de objetos de informação dentro do sistema, não afeta então a operação de usuários e aplicações. Por último, transparência de desempenho refere-se então à reconfiguração do sistema para melhorar o desempenho conforme a carga, e a transparência de escala. O sistema e as aplicações podem então expandir em escala sem requerer modificações na estrutura do sistema ou nos algoritmos das aplicações. Então são esses os requisitos necessários para garantir então transparência relacionada então à implementação de software para sistemas distribuídos. Agora vamos falar um pouco nessa parte final sobre algumas características dos sistemas distribuídos. Em relação à flexibilidade, certa característica de flexibilidade do sistema distribuído, nós temos então efetivos modelos de estruturas de sistema distribuído com a criação de um núcleo monolítico, incluindo o gerenciamento de arquivos, de diretórios e processos, que serão então efetivados os recursos compartilhados, certo? A criação então de um micronúcleo, que possui então um gerenciamento básico de memória, gerenciamento de processos a baixo nível, mecanismo para comunicação entre os processos e operações de entrada e saída realizadas de baixo nível. Temos então a característica de confiabilidade, certo? Então, em teoria, como medir a confiabilidade de um sistema distribuído, certo? Seria então medir os seguintes aspectos relacionados à disponibilidade, com a fração do tempo em que o sistema pode ser usado, a exatidão com a replicação versus consistência, a segurança, como o servidor pode verificar a origem de uma mensagem, e a tolerância a falhas, com a replicação, o estudo ou melhor, com o efetivo cálculo da replicação versus o desempenho. Para o efetivo cálculo do desempenho, como característica então de sistemas distribuídos, existem então alguns métodos de medição relacionados, por exemplo, às características de tempo de resposta, ou melhor, as variáveis de tempo de resposta, números de tarefas por hora efetivadas no sistema distribuído, a taxa de utilização do sistema e a taxa de utilização da rede para efetivo envio e recebimento de recursos compartilhados pelo sistema distribuído. Agora vamos falar um pouco sobre quais são, então, falamos sobre as características do sistema distribuído, vamos falar agora um pouco sobre os elementos básicos de um sistema distribuído.
primeiro elemento a ser estudado é justamente o serviço de nomes, em que, em suas características, os nomes permitem que recursos sejam compartilhados. Os nomes de recursos devem ser, então, independentes de sua localização. E um sistema de interpretação de nomes deve então, ser acessível por um programa implementado. Outro elemento bastante importante nesse sistema distribuído é justamente a comunicação, em que o sucesso de um sistema distribuído ele depende muito do desempenho barra confiabilidade das técnicas de comunicação utilizadas em sua implementação, ou seja, as técnicas que permitem a efetiva comunicação através da disponibilização dos recursos compartilhados. E um dilema então previsto nessa comunicação é justamente otimizar a implementação da comunicação e prover alto nível do modelo de programação dessa comunicação. Em relação à estrutura de software, certo? Nós temos os seguintes aspectos em relação à estrutura de um software de sistema distribuído, em que a extensibilidade vista anteriormente, ela requer componentes de software com interfaces então bem definidas, e um serviço é então um gerenciador de objetos de um certo tipo, e a sua interface de software é um conjunto de operações. Por sua vez, novos serviços devem então interoperar com os serviços existentes e não duplicar suas funções. Já em relação à alocação de carga de trabalho, o objetivo geral de alocar a carga de trabalho em sistema distribuído é justamente efetivar um bom desempenho, tá certo? E a otimização do uso dessa carga para a alocação dessa carga de trabalho. Existem então as seguintes variáveis que são então determinantes, como a capacidade de processamento, a capacidade de comunicação do sistema distribuído e os recursos da rede em geral que estão lá disponíveis para a efetiva alocação da carga de trabalho em um sistema distribuído. Aí agora vamos falar um pouco sobre alguns aspectos de consistência e manutenção da consistência. Falar então sobre consistência de sistemas distribuídos é falar então de alguns aspectos relacionados à consistência em um mesmo software, em um mesmo sistema. Então falar de consistência é justamente falar sobre consistência de atualização, que é relacionado então à atomicidade como meio de atualização instantânea de muitos elementos. A consistência então de replicação, que é relacionada a cópias de um mesmo recurso, devem então ser idênticas, certo? Então, se eu tenho um sistema, eu tenho um recurso como o Netflix, e ele está disponível para milhões de pessoas, a consistência de replicação para esse sistema Netflix é justamente efetivar cópias de um mesmo recurso, de um mesmo aplicativo Netflix, devem então ser idênticas para permitir então a utilização de todos os recursos compartilhados do sistema distribuído Netflix. Em relação à consistência de cache, certo? Então é relacionada a modificações em um cliente, devem então ser propagadas ao gerenciador e aos demais clientes, certo? Então se eu tenho a modificação em um determinado cliente, eu preciso permitir que o gerenciador ele tenha acesso a essa atualização e repasse essa mesma atualização para os demais clientes que acessam esse mesmo recurso compartilhado. Em relação, por sua vez, à consistência de falha, deve-se então evitar falhas múltiplas em cascata num processamento no sistema distribuído, e a consistência de interface do usuário, em que atraso devido à comunicação podem causar então uma visão inconsistente de aplicações gráficas, ou seja, do front-end do sistema distribuído. Então, pessoal, foi isso. Falei um pouco então sobre a introdução ao sistema distribuído, seus elementos, suas características. Peço que vocês assistam para que na próxima aula possamos tirar dúvidas sobre esse estudo inicial.
Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.